Que bom! Estamos aqui no episódio número 5, a palavra como ferramenta de comunicação. Quero conversar com você sobre agora o entendimento da palavra. Observe que a gente está numa série, o poder da palavra. Então a gente quer trabalhar muito isso com você. Mas antes, eu queria lhe pedir uma coisa, sabe o que é? Passe esse vídeo, se você gostou, para outras pessoas, para poder ela se inscrever também no nosso canal. Ouse ser você já. Quer ver outra coisa que eu vou lhe pedir? Rapidamente, curta, faça comentários. Posso contar com você? Acesse o sininho para poder receber novas séries, novos episódios que vão acontecer nesse canal. Eu estou muito feliz com o que está acontecendo. Então vamos falar, já me comuniquei. Hoje a ferramenta da comunicação é a palavra. Isso já vai facilitar a nossa relação, né? Que a gente vai falar muito que as pessoas se expressam os seus pensamentos, as suas emoções, as suas experiências com as palavras. Então é nesse sentido que a gente precisa entender que essa capacidade da gente se comunicar é vital para construir as nossas relações um com o outro, tá certo? Fazendo da palavra um elemento. Esse elemento que a gente quer é essencial na vida social. E quantas das vezes a gente, durante a nossa trajetória, da nossa própria existência, gente, nos deparamos com palavras proferidas, né, em momentos indevidos. Já ouviu isso? Poxa, eu poderia não ter dito aquilo, né? E às vezes a pessoa diz e a palavra proferida não tem retorno. Então cuidado com o que você diz. Aí tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: não, você está enganado, é porque eu sou uma pessoa muito sincera. Aí eu digo assim: cuidado, viu, para você não estar cometendo o sincericídio, né? Porque é sincero ao extremo que não mede o que diz. O problema não é falar das coisas, é saber a hora certa de você falar. É você começar a aprender, gente, a ter cautela no momento de falar, na hora certa, e no momento oportuno, né? Porque às vezes também você fala determinadas coisas no momento indevido e às vezes pode machucar alguém, ferir. Então, se a gente criar esse hábito, que a cautela é um valor inestimável. Então, tenha cautela com as coisas, porque o poder das palavras, ela é uma ferramenta de comunicação, como está acontecendo aqui, eu utilizando a palavra para me comunicar com vocês a respeito da palavra. Porque a palavra, ela começa a moldar o nosso pensamento. Então, nessa história de moldar o nosso pensamento, ela vai interpretar os fatos. Através das palavras, a gente consegue interpretar o que o outro está dizendo. Nós vamos influenciar pessoas, nós vamos ajudar o outro a tomar determinadas decisões, o sentido e as experiências que as palavras vão sendo produzidas, porque as palavras, elas constroem ou destroem relações. Você nunca teve episódio de fatos de alguém que era tão amigo, tinha uma boa relação e às vezes com uma palavra dita destruiu toda uma relação? Às vezes até numa família destruída por cada palavra, um relacionamento entre duas pessoas com as palavras que foram ditas destruiu todo um relacionamento. Então você veja como as palavras podem gerar confiança, mas também pode gerar desconfiança. Pode promover a palavra uma cooperação, gente, mas pode também, né, nesse sentido que a gente precisa entender isso, conflitos. Fortalecer vínculos, às vezes os vínculos são fortalecidos. Causar também rupturas, às vezes as palavras, quando elas não são respeitosas, elas podem se tornar agressivas e afastar as pessoas. Quando elas são mais respeitosas, elas aproximam as pessoas. Quantas vezes nós gostamos de pessoas que você fala tão bem, você diz uma palavra tão boa para mim, porque as palavras, nessa ferramenta da comunicação, ela vai regular nossas emoções. Quantas emoções nós temos com a palavra? Porque a depender da palavra, a gente pode se sentir acolhido e ajudar até, numa emoção, reduzir a nossa ansiedade. Às vezes a pessoa está tão ansiosa
com uma palavra, com orientação, com aquilo que é dito, você começa a repensar as suas próprias práticas. E isso conduz muito a esse entendimento. Então, a palavra, ela vai tendo essa conotação, ela vai trabalhando isso em você, entende? Então, a palavra é uma ferramenta emocional poderosa. Então, tenha cuidado com a palavra, porque as palavras, elas geram ação. Por exemplo, a linguagem não é apenas descritiva, ela é performativa, porque ela performa a gente com aquilo que é dito. Por exemplo, promessas que a gente recebe de alguém que vai fazer gera compromisso. Pode deixar que eu vou fazer isso amanhã com você. Não gera um compromisso? Foi dito com o quê? Com a palavra. As ordens que às vezes uma liderança, uma chefia dá uma ordem para fazer, gera o quê? Uma execução. Foi com o quê? Com a palavra. Discursos. Quantos discursos mobilizam as pessoas? Chamam para os movimentos. Observe no nosso país aí quantos movimentos vão acontecendo e as pessoas usam o quê? O discurso, a palavra. Porque a palavra, ela constrói identidade. Ela vai trabalhar um pouco sua autoestima, sua própria identidade profissional, o seu senso de pertencimento. É através da palavra que você vai tendo uma relação de pertencimento. Por isso que ela passa a ser também a palavra um instrumento ético. Mas ela, repetida, gente, ela vai construindo, sabe o quê? Negativas internas. Deixa eu dar uma dica que é importante. Às vezes você fica repetindo as mesmas coisas, aquelas narrativas vai ficando. Deixa eu dar uma dica importante. Aquilo que lhe machuca, que dói, não fique repetindo, porque ela vai sendo narrativas internas, vai causando mais dores, vai aumentando mais a ferida, você vai ficando mais adoecida emocionalmente. Você está passando por uma dificuldade e só está reclamando. Aí você fica reclamando o tempo todo. Você conversa com alguém, fala do assunto. Você conversa com outro, fala do assunto. Você conversa com outro, fala do assunto. Da mesma coisa que aquilo está lhe incomodando. Aquilo são narrativas internas que elas estão provocando em você mais adoecimento. Então, aí você tem que sabotar mesmo. Tirar isso da sua mente e não estar repetindo. Porque as palavras são instrumentos éticos. Comunicar-se envolve muita questão, gente, da responsabilidade. Então, a gente chama a responsabilidade, porque vai produzir em você a verdade, o próprio respeito, o cuidado com o impacto que você vai causar no outro com a palavra. Por isso que ele é um instrumento ético. Por isso que eu preciso ter esse olhar e esse cuidado na hora de eu estar me relacionando e trabalhando com as palavras. Porque elas são poderosas, porque comunicam, né? Elas dizem, elas também transformam, as palavras transformam, mas elas se conectam e orientam a nossa vida social. Então, se você for pensar no lado espiritual e usando aí o judaico-cristão, pegando a Bíblia como a grande referência, a palavra é uma ferramenta de comunicação poderosa. A própria força do Criador. Quando o Criador diz assim, disse Deus, haja luz, houve luz. Então, o poder de Deus com a palavra. Falar, no sentido da palavra, é criar. Olha o Criador, a palavra de Deus dá existência. Ela dá ordem, ela dá sentido ao mundo. Observe que a palavra, ela orienta. Ela comunica a vontade de Deus e orienta o agir humano. Então, dentro dessa lógica, perceba, no próprio salmista, ele vai dizer assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é caminho, porque a palavra, ela ilumina decisões. Quantas vezes com a palavra você vai tomar uma decisão, ela conduz à sabedoria. A palavra cura, a palavra também restaura as pessoas. A palavra é um instrumento de cura. Observe que também o salmista diz assim, ele enviou a sua palavra e os curou. Então, o poder da palavra, a palavra pode, quando as pessoas foram curadas pelo poder da palavra, venceu algum adoecimento com a palavra. O próprio Jesus, ele cura, ele transforma com a palavra. Então, a palavra começa a fazer sentido. A palavra, gente, gera fé. Fé e transformação. Toda vez que eu falo isso, eu lembro de uma história.
Vou repetir de novo porque eu acho que é muito forte essa história. Quando tinha um pai que andava para todos os lados procurando a cura do filho que estava endemoniado. E aí já tinha procurado os discípulos e os discípulos não fizeram nada. Aí procurado Jesus, ele usou a palavra. Aí ele chegou para Jesus com a palavra e disse assim: se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós. Ele já não aguentava mais aquele pai com aquele filho endemoniado que caía. Jesus, usando a palavra, disse assim: se tu podes crer, olha a fé, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E de imediato aquele pai responde: eu creio. Depois veio a dúvida, olha a palavra, ele diz assim: mas perdoa a minha incredulidade, perdoa a minha falta de fé. Isso eu falo lá no livro também, Ouça e Ser Você. Para você entender como a palavra ela gera fé. Então a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Então a comunicação das palavras ela transforma o coração e a mente humana. A palavra, gente, como responsabilidade também humana. Por isso que ela é uma ferramenta de comunicação. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem diz isso é Provérbios. Olha, a morte e a vida no poder da língua. A língua, palavra. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Palavra torpe é aquelas palavras negativas, ruins, que possa prejudicar o outro, mas aquela que for para boa edificação. Então perceba que a palavra pode edificar, mas ela também pode destruir. Então o verbo como palavra viva, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então a palavra é viva, é eficaz, a comunicação alcança sua plenitude através da palavra. A própria neurociência vai dizer isso, em todos os estudos, já falamos muito sobre isso nos outros episódios, isso está muito claro na linguagem modular do cérebro. A palavra é um estímulo cerebral. A palavra é ouvida, lida, o cérebro decodifica ações. Então o cérebro decodifica. Então quando ele decodifica ações, ele atribui o significado daquela palavra, o sentido que você dá àquela palavra. Porque quando você escreve, ele é sintático. Quando você fala, ele é mais no semântico, no sentido que dá. A palavra vai produzir respostas, ela planeja a ação. Então a comunicação é vínculo de sobrevivência, que é através da palavra, do diálogo, da conversa, da voz, da segurança, do diálogo que acontece, isso tudo no desenvolvimento da palavra. Porque a palavra, no estilo da comunicação, ela vai estabelecer vínculos. Então isso é importante. A lógica da neurociência é que a palavra ela é poderosa. Ela vai ativar redes, tanto redes cerebrais, regular nossas emoções, diminuir o nosso estresse através da palavra. Ela vai moldar o nosso cérebro, o nosso pensamento, através da palavra que facilita a nossa comunicação, organizando a nossa identidade, o nosso jeito de ser, a nossa memória. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, aí a minha memória vai trazendo os temas e vai trazendo a lembrança, aquilo que eu preciso falar com vocês a respeito da palavra. Então, comunicar-se bem é intervir no cérebro do outro, porque você atinge o outro com a palavra e do seu próprio cérebro. Então, palavra, uma verdadeira ferramenta de comunicação.